Fala galera, Christopher aqui, vamos então para mais um vídeo. Nesse vídeo eu tive a árdua tarefa de trazer para vocês aqui uma carteira completa de FIIs base 10. É isso mesmo, a gente vai nesse vídeo mostrar como eu, se ganhasse a missão, e eu ganhei essa missão, de fazer uma carteira somente com fundos base 10, com um aporte de R$1.000, como que eu faria essa carteira? Como que eu faria essa carteira somente com fundos imobiliários base 10, da melhor forma possível, da forma mais protetiva possível, mais diversificada possível e ainda entregando uma boa geração de renda para a galera. Seria essa a minha missão, e se fosse eu fazer para mim essa carteira com R$1.000, eu montaria desta forma. Muitos sabem que eu não sou um adepto de diversificação com pouco capital. Eu começaria com 4, 5 ativos no máximo e deixaria a carteira mais enxuta com os melhores ativos filtrados. Mas eu fiz uma filtragem de todos os fundos base 10 que nós temos disponível, os fundos imobiliários base 10 da Bolsa. E com base nesse filtro eu fui fazendo cortes, tirei os fundos catastróficos, os problemáticos, os fundos com muita queda, com muita dívida, fundo com muito problema. Tirei tudo fora, nós ficamos com uma lista ainda com 40, ou seja, a gente tem bastante fundo aceitável para botar na carteira, Quem quiser ver esse conteúdo também tá no Instagram lá, eu coloquei a lista lá no Instagram, é só nos seguir lá e acompanhar, a gente faz bastante interação com a galera lá também, certo? Não se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Bom, gente, eu vou começar em ordem alfabética, Nossa carteira foi formada aqui com 10 fundos imobiliários que eu escolhi entre 40 dos que eu selecionei, certo? E vamos começar em ordem alfabética aqui e já vamos começar por um que eu gosto muito, ALZR11, um fundo híbrido que antigamente até foi puxado ali para o lado da logística, chegou a ter bastante galpão na carteira, mas hoje ele é um fundo totalmente híbrido, com 3 tipos de ativos dentro do seu portfólio, com vários ativos diferentes. É um fundo imobiliário bem diversificado, muito poderoso e o mais importante, gente, dos base 10, ele é o fundo mais protetivo de carteira, ou seja, ele é defensivo, ele é como o BTLG, o KNRI, o HGLG, numa carteira grande, de fundos de base 100 para cima e tudo mais. Então, o ALZR11 é neste nível, é um fundo que dificilmente está com desconto, dificilmente ele está abaixo do valor patrimonial, certo? É um fundo muito bom, com ótimos ativos, contratos maravilhosos, todos de longa duração. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? É um fundo aí com 1,4 milha, 1 milhão de liquidez diária, então dá para vender e comprar pra cacete. É um fundo com muita gente negociando. Pagou 0,08% de dividendo no último mês. Ele tem um dividend yield aí anual de 9,21%. Ah, mas o dividendo é baixo para os fundos imobiliários. Hoje estão todos pagando 1% ao mês. Gente, como eu falei, ele é um fundo de proteção de carteira. Ele é um coringa na sua carteira. Ele é o cara que nas quedas cai menos que os outros, mas nas altas ele sobe menos que os outros também, certo? Então é natural isso acontecer. E ao longo do tempo ele vai aumentando sim, a renda, porque os aluguéis do seu portfólio vão sendo reajustados, certo? Lembrando que esse fundo é todo mundo atípico, contratos atípicos, de longa duração, 10 anos para fora, tá bom? Se eu não me engano, é um vault de 12 anos, esse fundo aqui, ou algo do tipo. Ou 10 anos, agora não recordo. Ou seja, tudo contrato atípico, é contrato longo, integral. O cara saiu, ele tem que pagar tudo até o fim, independente. E lembrando que os contratos atípicos possuem a cada 3 anos as revisionais de contrato, onde geralmente aumenta bastante e equilibra com o valor de mercado dos aluguéis, Então, assim, esse fundo tem essa vantagem, é um fundo que está com um valor patrimonial de 10,77 e está sendo negociado no mercado hoje aí a 10,58, então ele está quase no seu preço justo e um PVP aí de 0,98, indicando 2% de desconto. Mas lembre-se, P sobre VP para fundo tijolo não diz tudo, tá? Ele não diz tudo. Lembra
que esses imóveis vão se valorizar quase todos os anos e esse valor patrimonial vai aumentar. Então esse valor de hoje, que está quase no preço justo, pode ser barato ano que vem, depois do aumento dos imóveis na avaliação, né? Então é assim que funciona. Esse fundo tem 1,3 bilhão. Quando eu der uma olhadinha para cá, porque a minha máquina está aqui com as informações mais importantes que eu preciso falar para vocês, tá bom? 1,3 bi de patrimônio, é um fundo sensacional, gente. Esse fundo atualmente possui 23 imóveis diversificados no seu portfólio. É um fundo sensacional e com bastante coisa, tá? Aluguéis por empreendimento, vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse fundo ele tem DuPont, Fenza, que é para quem não sabe, a Fenza é a Coca-Cola, tem a Sky, tem a DASA, certo? Decathlon, Sky, gente, eles têm muito inquilino AAA, ou seja, aquele inquilino top, que dificilmente não vai pagar um aluguel, não vai reajustar para cima os aluguéis quando for necessário. Somente inquilino top e é inquilino pra caramba, como vocês podem ver aí no gráfico, certo? 100% de contrato de locação são atípicos, como eu já comentei para vocês, todos de longa duração, e a vacância financeira desse fundo, meus amigos e minhas amigas, é zero. Esse fundo é maravilhoso, de verdade, maravilhoso, certo? As classes dos imóveis, como vocês podem ver aí na tela, ele possui edifícios comerciais, galpões logísticos, renda urbana, data centers e galpões logísticos refrigerados. São aqueles mais top, os AAAzão mesmo, os pica das galáxias, né? Então, assim, 33% é só de galpões logísticos do portfólio, mas ele tem muito edifício comercial, ele tem até data centers, né? O data center em Porto Alegre, como vocês podem ver aí na tela. E eles possuem ativos totalmente diferentes, gente. Estou mostrando alguns para vocês aí na tela. Eles possuem ativos de supermercado, possuem ativos de galpão logístico, data center, edifícios corporativos. Então, assim, é um fundo sensacional mesmo, tá bom? Aluguéis por localização dos imóveis. Veja que 66% na Grande São Paulo e ele tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? E o estado de São Paulo também, o restante do estado de São Paulo ele também tem ativos esparramados. Não é somente na capital, embora predominantemente 66% está lá, certo? Para a gente não perder muito tempo, vamos agora colocar a rentabilidade com o retorno total desse fundo versus CDI, versus IPCA, inflação, e versus o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Veja que o ALZR11 nos últimos 5 anos, tá, o total return dele é bizarro, ele dá um pau no CDI, ele dá um pau no IPCA e um pau no IFIX. Ele quebra todo mundo no meio e ele tem 77,8% de rentabilidade, total return, crescimento da cota mais dividendos, tá, gente? Então o LZR11 nesse período tem uma entrega bizarra, 77,80%, ganhando do CDI, ganhando do IPCA e ganhando do IFIX, gente. Vamos então para o próximo fundo que nós vamos falar. É um fundo que pode ser a polêmica dessa carteira, mas eu resolvi assumir esse risco aqui, porque eu conheço muitos ativos, né, dos quais esse tipo de fundo investe, e ele é o BBIG11. Tá? O BBIG11, gente, é um fundo criado em parceria do Banco do Brasil com Iguatemi Shoppings, tá? Que é uma gestora de shopping centers muito boa no Brasil. Gente, o Iguatemi, em quase todos os lugares do Brasil, nos grandes centros, nas grandes cidades, o Iguatemi é quase sempre um dos melhores shoppings do local. Em todo lugar que eu vou, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Iguatemi sempre é o top 1 ou top 2 das cidades que eu vou. Então o Iguatemi, ele tem shoppings maravilhosos, shoppings sensacionais e que entregam muito resultado, e eles têm uma pegada de classe mais alta. Eles pegam classe média para cima, né? Alguns focados em classe alta até, em algumas regiões do Brasil. Então o Iguatemi é um fundo que tem um público que dificilmente está sem dinheiro, gente. É um público que sofre menos com crises, tá bom? E com isso, ele tem um resultado mais consistente. Os shoppings do Iguatemi possuem resultados consistentes. Porém, este fundo é um fundo que recém surgiu, é um fundo de 2024.
Eu não tenho ele na minha carteira, oficial. Estou até estudando, né, incluí-lo na minha carteira. No momento, né, ele está com 0,69 de P sobre VP, gente, mostrando ou indicando um desconto de possíveis 31% sobre o valor patrimonial do fundo, que é de 10,19 a cota. E ele está sendo negociado a quase R$7, 6,98, 97, certo? No momento que eu gravo esse vídeo. Ele entregou 0,08 de rendimento, praticamente o mesmo rendimento que o ALZR, que é bem mais caro, entregou. É o dobro do preço com o ALZR. A liquidez dele está alta, 700 mil em média, certo? É um fundo de 1 bi, gente. Apesar de ser um fundo novo, ele já nasce gigante, tá? É um fundo que foi criado em parceria de 2 gigantes, Iguatemi e Banco do Brasil, gente. Não é coisa de gente grande, tá? É um fundo que entregou 14,36% de dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, um baita de um dividendo, certo? Baseado no preço da cota de hoje. Então, assim, hoje, eu acho que eu até compraria esse fundo, tá? Hoje. Quando foi lançado? Não, porque é fundo muito novo, recém fez 1 ano e pouco. Eu tenho aquela minha ideia de que eu gosto de deixar os fundos performarem por um tempo para depois eu entrar neles, porque meu foco nos fundos imobiliários é a renda e não o crescimento patrimonial. Mas este fundo está com uma assimetria muito boa, porque ele, além de te entregar um bom dividendo, certo? Ele tem três shoppings dentro, já nós vamos falar sobre isso, mas além de te entregar um bom dividendo, ele tem uma possibilidade de crescimento real, gente. Ele está bem descontado, na minha opinião. O objetivo do fundo é a aquisição de renda por meio de aquisições de shopping, a geração de renda por meio de aquisições de shopping, né? Empreendimentos, conforme detalhado no regulamento do fundo. Isso não precisa nem ter lido para falar, né? É um fundo que investe em shopping centers, ele não tem a totalidade dos shoppings, mas ele investe em percentuais dos shopping centers, né? Tipo o VISC que faz, porque o HSML compra o shopping inteiro, né? E o VISC já é mais de comprar pedaços dos shoppings, né? Participações, certo? A estratégia do fundo, né, é renda, então é capturar lucro com o crescimento do shopping e ganho de capital quando for possível, certo? Ele tem a parceria com o Iguatemi, como vocês estão vendo na tela. O segmento é o de shoppings classe A e B, mas hoje, atualmente eles praticamente só tem classe A. E eles têm uma parceria muito forte com o Iguatemi. Como vocês estão vendo aí na tela, eu peguei tudo isso do relatório gerencial do fundo. Tá bom? Aí um pouco da estrutura do fundo para você, a taxa de administração de 0,80, o fundo bem novo, começou em abril de 2024, certo? 1,14, ele entregou 1,14% de dividendo, ele entregou no mês de julho, gente, certo? O fundo está entregando um dividendo bizarro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição da carteira dele, é bem pequena, tá, gente? É um fundo novo com uma carteira pequena, então essa concentração maior acaba nos deixando com o pé um pouco atrás, mas numa carteira com 10 ativos e com pouco capital, eu não vejo por que você não ter uma pimentinha, e essa é a pimentinha dessa carteira, por conta do desconto e do risco que ele traz, tá bom? Então, ele tem títulos públicos, que é praticamente o caixa, 4,7%, depois o Shopping Rio Sul, certo? 33,27% de participação desse fundo no shopping, como eu falei para vocês, e é 50%, né, dos ativos desse fundo, e o Pátio Higienópolis e o Pátio Paulista, sendo um 19,7% e o outro 24,8%. Tá? Esses são os 3 shoppings, né, que também você deve ter visto aí na tela, são os shoppings que pertencem ao portfólio do Big 11. Agora eu queria falar mais um detalhe importante, que esse fundo, a gestão começou já com uma transparência bem interessante, tá? Porque eles já de cara, o Banco do Brasil tem o BB Asset, o canal no YouTube, e lá eles colocam vários vídeos sobre o Big 11, vários vídeos eles colocam lá, falando sobre o relatório do mês, sobre os resultados do fundo, os planejamentos do fundo, até mesmo sobre a alavancagem do fundo, e quando eles acham que tem alguma coisa incomodando eles. Então, sempre vale a pena você seguir lá, se você quer investir nesse fundo, se inscreve no canal do BB Asset lá, que é a Asset do Banco do Brasil, que você vai conseguir bastante informação importante sobre o que está acontecendo com o seu fundo imobiliário. Isso é muito interessante, tá, gente? Aqui nós temos um ponto, né? Esse fundo, como você sabe, começou em abril de 2024, e ele começou num momento difícil, né, para os fundos imobiliários. 2024 foi um ano difícil para os fundos imobiliários, e ele perdeu para o IFIX, perdeu para o IPCA,
deu uma bugada no IPCA no gráfico, mas perdeu também, e perdeu também para o CDI, 17,36%, tomou um pau do CDI. Mas, ao longo desse vídeo, você vai ver que vários fundos perdem para o CDI em algum momento, sim, períodos curtos, e ao longo prazo eles passam voando. A entrega total deles com os dividendos até agora, mais a queda que ele teve na cotação, foi de menos 3%. Ainda assim está muito baixa. Porém, eu acredito que esses menos 3% já vai para o positivo. Nos próximos 12 meses ele já vai passar para o positivo, porque a macroeconomia pode beneficiar os fundos imobiliários e vai subir, vai surfar a onda de alta junto com os outros. Então, bem provável que isso aqui não vai vingar, esse negativo vai ser desfeito esse ano mesmo, e ao longo do tempo esse fundo deve passar o CDI com folga, tá bom, gente? Principalmente se eles aumentarem o número de ativos que eles têm. Uma coisa que me incomoda nesse fundo é a alavancagem que eles fizeram, certo? Eles têm uma alavancagem bem alta para comprar esses ativos que eles compraram, mas eu acredito também que com um trabalho bem feito eles devem ter uma estrutura preparada para enfrentar esses desafios e ao longo do tempo ir aumentando o tamanho do fundo e também pagando suas dívidas com tranquilidade. E também tem uma questão que incomodou, e que foi esse o principal motivo daquela queda que teve em outubro de 24, mais ou menos, que foi uma assembleia que liberou o fundo a emitir abaixo do seu valor patrimonial. Isso vocês sabem que ninguém gosta. Ninguém gosta de fundo que dissolve ou dilui o patrimônio do ativo. Ninguém gosta. Tá? E eles fizeram isso, aprovaram. Então o fundo tem permissão por assembleia para emitir cotas abaixo do valor patrimonial. Cotistas odeiam isso, tá? Grande parte vira uma nem sempre é ruim, mas né, eu não vou entrar nessa discussão agora, certo? Mas eu sei que isso aí 80% dos investidores não gostam, então pode ser esse o motivo real desse desconto desse fundo hoje, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui, eu não vou perder muito tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas esse aqui é um clássico do mercado, BTCI11, tá? O BTG Crédito aí é um medalhão do mercado, é um classe A do mercado, certo? Tá aí sendo vendido abaixo do seu valor patrimonial. Aqui sim é um fundo de papel, 100% papel, certo? Onde o P sobre VP está mostrando 7% de desconto. Aqui sim é um fundo de praticamente 1 bi de patrimônio, entregou nos últimos 12 meses 12,20% de yield e tem uma liquidez bizarra e 0,10 centavos de dividendos entregues na última distribuição, o que dá aí praticamente mais de 1% ao mês, baseado no valor de 9 e pouco que o fundo está agora, tá? Esse fundo sim é um fundo maravilhoso de papel que pode bater de frente com muitos aí desses grandões conhecidos do mercado. E esse é um grandão também, tá, gente? O fundo tem por objetivo o rendimento e valorização dessas cotas através de operações de crédito. O objetivo desse fundo é o mesmo de todos os fundos de crédito. Comprar CRI, fazer uma carteira de CRI com um pouco de fundos imobiliários junto e distribuir os resultados para você. Todos os fundos de papel têm o mesmo objetivo, gente. Alguma coisinha diferente por causa de uma estratégia específica, tá? Aí eu mostrando para vocês na tela aí a rentabilidade e a distribuição do fundo, né? Então, o fundo tem entregado aí sempre acima de 1%, né? Lá em 24, nos últimos meses estava entregando 0,90, mas já bombou porque a cotação caiu, então ele já foi para cima de novo na rentabilidade. Tá entregando mais de 1% todos os meses. A duration, a localização do fundo, veja que o fundo ele pega quase toda a costa do Brasil, né? Quase todo o lado direito do Brasil. Ele pega sul, sudeste, norte, nordeste, pega tudo ali, aquela região é sul, sudeste e nordeste inteiro. Tá? Esse fundo ele tem bastante. Claro que o sudeste é grande parte do fundo, 61%, pega São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente em Minas, não tem jeito. Mas igual ele tem uma boa diversificação, né, nos seus títulos de CRIs aí dentro da carteira, certo? Ele é 82% inflação, né, IPCA, 15% CDI e aqueles outros ali é o caixa, que deve ser o Selic, né? 79% da carteira de CRIs e 21%, né, de fundos imobiliários. Isso é uma coisa que me estressa um pouco. Para mim, os fundos imobiliários tinham que ser que nem o VGIR, né? O VGIR é simplesmente quase 100%. 100% CRI. Pô, se é um fundo de crédito, é 100% CRI. Foca no core, né? Mas não, eles insistem em comprar 10, 15, 20% de cotas de fundos imobiliários e enfiar na carteira. E, geralmente eles compram cotas de fundos imobiliários de CRI também. Eu não consigo entender. Para mim não faz o menor sentido. Fundo de CRI tinha que ser fundo de CRI sempre, tá?
mas sim, ele tem 21% de cotas de outros fundos na sua carteira. Aqui eu vou mostrar para vocês a taxa de sensibilidade, tá? Nos preços que ele está mais ou menos hoje, ali está azulzinho o 9,16, mas ele já está mais perto daquele de cima ali, ó, 9,26. Então ele estaria entregando aí IPCA mais 10,7 ao ano e CDI mais 1 na parte CDI, tá? Mais 1,1. Então é um fundo high gradezão, nível de risco bem baixo, qualidade de crédito muito alta, é um high grade raiz, tá? Mostrando aí os últimos 10 anos, né, desse fundo. Esse fundo tem histórico pra gente ver. Então você vê aí, ó, que esse fundo foi um fundo que começou no bull market, quando todo mundo crescia no mercado, né? Na época que os fundos imobiliários estavam voando, que foi lá entre 15 e 2019, certo? Foi um bull market muito forte para os fundos imobiliários. O IFIX bombou, né? O IFIX foi lá em cima, chegou a bater lá, ó, 60%, né? entre 2017 e 2019, foi bizarro. E esse fundo acompanhou, só que aí veio, né, a catástrofe sanitária, aí, a pandemia global e mundial, que pegou todo mundo, derrubou todos os ativos do mundo. Foi uma coisa que talvez nos próximos 50, 60 anos a gente não veja outra vez acontecer. Então eu sempre aviso que investidor que estava nessa época da pandemia ganhou 10 anos de experiência em 6 meses. Quem começou a investir antes da pandemia, passou pela pandemia e continua aqui, parabéns, você é um guerreiro, você é forte pra caramba, tá? Porque não é fácil, eu sei que não foi fácil. Eu tava com bastante dinheiro aportado quando deu aquela queda bizarra e eu tava quase full em renda variável naquela época, tá? 100%. Então você imagina a pancada que eu tomei. Mas esse fundo deu uma paulada para baixo e veja que ao longo do tempo ele foi buscando e ele já ultrapassou, né, o valor que ele estava em 2019 de rentabilidade, mas ele ainda não conseguiu buscar o CDI em 10 anos. Mas veja só, se você passar pela pandemia e olhar a rentabilidade desse fundo em 5 anos, somente 5 anos, esse fundo entregou 143% contra 61% do CDI. Ele deu um banho de bola no CDI, ele dobrou e botou mais um pouco em cima ainda. Isso em somente 5 anos, pós-pandemia, que seria uma vida normal. E você vê que todo esse período aqui, a gente teve Selic 2%, a gente teve a Selic crescendo bizarramente, certo? E o fundo conseguiu, mesmo assim, ganhar esse CDI em fase de crescimento, né? O Selic, 15% hoje, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, mesmo assim, o fundo conseguiu bater o CDI com folga, dobrou o CDI algumas vezes, né? Sinistro. BTCI, um maravilhoso fundo que tem que estar nessa carteira de base 10, sem dúvida. Certo? Vamos pro próximo. Mais um clássico aqui que a galera tá curtindo muito. Esse é um queridinho da galera, o Gary 11. Este é um fundo, certo, que hoje está com 1,3 bilhão de patrimônio líquido, entregou 8 centavos de rendimento, tem mais de 6 milhões de liquidez, 11,38% de yield, e ele está praticamente no seu preço justo, gente. Ele está 1,01, 1% acima do preço justo. Não vejo problema de adquirir mesmo assim. Valor patrimonial de 8,99 e ele está sendo negociado hoje aí a R$ 9,00 praticamente, tá? Esse fundo, gente, para quem não lembra, ele é um fundo que ele era chamado de Galg 11 antes, que era um fundo terrível, com uma alavancagem bizarra ao extremo, era horrível. E aí esse fundo passou por uma transformação, né? A Guardian assumiu esse fundo bem, fez uma modelagem no fundo, transformou ele em híbrido, o fundo ficou uma máquina e hoje o fundo é um dos melhores desse ramo. O fundo tem um valor patrimonial de 1,33 bilhões, certo? Ele tem 39 imóveis dentro da carteira, 512 mil metros quadrados de ABL, né? Área bruta locável, 390 mil cotistas, zero de vacância, gente, zero, tá bom? E esse é um fundo que ele tem contratos atípicos também, ou seja, todos os contratos que ele faz são contratos atípicos e com valor integral de multa. Então não tem que suco, meu. Vai sair, você vai ter que pagar até o final e não tem conversa. Isso dá uma garantia e uma segurança para os cotistas e uma previsibilidade de renda, ainda mais com as revisionais de 3 anos, maravilhosa. Muito boa. Esse fundo tá voando, gente. Por isso que ele é um fundo que, quando tá todo mundo descontado, ele continua acima do valor patrimonial, mesmo que seja 1%. Locado a inquilinos de excelente capacidade de crédito, contratos atípicos, como eu já comentei,
Isso garante uma renda estável, né, para os cotistas, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então tá aí um pouco dos detalhes, né, dos números da carteira de ativos, né, 39 ativos na carteira, ele tem ativos logísticos, ativos de renda urbana, ele tem 100% dos contratos atípicos, ele tem um prazo de aluguel médio aí, que é o VALT, que chamam, né, eu gosto de falar que é o Walter de 12,4 anos. Ele tem 6 locatários high grades, tá? Então, assim, eles são 39 ativos em 14 estados do Brasil, mas ele somente tem 6 locatários. Acontece que são locatários de alto nível que não vão dar problemas, gente. Aí tá um pouco da diversificação do fundo para vocês, a geografia dos imóveis, é São Paulo, é Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, né? Ele tem Carrefour, ele tem Grupo Pão de Açúcar, Supermercados Mateus. Gente, é só inquilino bruto, tá? Gestão e disponibilidade, gente. Agora, gente, vamos falar aí, ó, sobre a alavancagem e disponibilidade do fundo. O fundo hoje tem aí disponibilidade, tá? 497 milhões, certo? E ele tem aí, ao longo dos anos, esses valores de azul clarinho, certo? De alavancagem. Ele tem um patamar de 27% do fundo hoje alavancado, mas veja que nos próximos 9 anos, eles já têm hoje dinheiro para pagar os próximos 9 anos de dívida, só com as disponibilidades que o fundo tem hoje, certo? Se eles não torrarem isso aí e continuarem assim, estamos muito, muito tranquilos com o Gary 11, correto? Vamos agora dar uma olhada no retorno total desse fundo, cotação, crescimento da cotação mais dividendo. Desde 2021, certo? O Gary 11 entregou 106% de rentabilidade, enquanto o CDI entregou 61%. O IPCA deu uma bugada aqui, mas entregou na casa dos... O IPCA, vamos ver aqui, ó, 60 e alguma coisa por cento também. Não menos, na casa dos 30 e poucos por cento. IPCA. E o IFIX entregou 23%. Então, mais um que dá um show nos principais índices do mercado aí, certo? Vamos agora então falar de mais um poderoso do mercado que está na nossa carteira aqui também, GGRC11. Na casa dos 9,8 aí de preço de cotação de mercado, um fundo de liquidez alta, rendimento de 10 centavos por cota, 12,19% de yield, 1,7 bi de patrimônio. O valor patrimonial dele é 11,05, então ele está sendo negociado a menos de R$10, está muito bom o preço. Um P sobre VP de 0,89, 11% de desconto é o que está nos indicando o indicador, certo? Este é um fundo, gente, que tem uma característica de investir em galpões logísticos e imóveis industriais, tá? Então ele é um híbrido também, só que eu gosto de chamar ele de logístico industrial, né? Porque ele investe em ativos, né? 33 ativos, né? Eles têm 33 imóveis, certo? 605 mil metros quadrados de área bruta locável, e ele possui ativos industriais e possui ativos logísticos, tá bom? Ele é 89% IPCA, o reajuste, né, dos aluguéis da sua carteira, e ele tem aí, ó, logístico 59%, industrial 21% e híbrido 19,51%, né? O híbrido é aqueles imóveis, né, que servem tanto para logístico quanto para industrial, que podem fazer uma gestão ativa no imóvel, e o imóvel pode servir para vários tipos de inquilinos diferentes, tá, gente? Então isso é o imóvel híbrido. Os imóveis industriais são aqueles imóveis alugados para indústrias pesadas, muitos são build to suites, né, que são preparados para aquela empresa, certo? E os logísticos são os galpões logísticos que você já conhece, tradicionais galpões logísticos aí, aqueles grandão, com as entradas para os caminhões, com os decks, com as docas, né, que chamam, refrigerados e tudo mais. Isso são os galpões logísticos, não preciso nem explicar de novo, né? Aqui um pouquinho da alavancagem do fundo, tá, gente? Veja que ele tem um saldo devedor decrescente aí. Veja que ele tem os maiores, né, pagamentos, as obrigações do fundo maiores são agora, né, 25, 26, 27. A partir de 28 começa a cair bastante, mas ele é um fundo bilionário, né, e eu tenho certeza que ele vai conseguir sair bonito disso. A performance do fundo, segundo o relatório gerencial, lembrando que aqui eles colocam o CDI líquido, ou seja, eles descontam 15% de imposto, né, do CDI para fazer isso aqui. Aí é claro que o CDI acaba ficando sempre abaixo, né, do fundo, mas a gente vai ver que com o total return do fundo, ele realmente consegue bater o CDI ao longo do tempo. E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu captei lá no outro sistema, né?
de 10 anos, tá, gente? E aqui, veja só, 10 anos, se você não descontar os 15% do CDI, que lá no portfólio o gestor descontou para mostrar, né? E faz sentido ele descontar, porque é o valor líquido, né, que interessa. O CDI ganha do GRC em 10 anos, porque a pandemia também derrubou esse fundo, também teve uma questão de escândalo lá em 2020, que os gestores estavam envolvidos num escândalo, num roubo lá, desvio contábil, uma bagunça, gente. 2020, eu acho que foi isso. Então esse fundo já passou por poucos e boas, mas ele é um fundo que está certinho, redondinho, e hoje ele está bombando. Mas se você pegar e tirar a pandemia do jogo, e pegar somente 5 anos para trás de hoje, você vai ver que o GRC já voltou para o trilho e ele pagou 85% de rentabilidade, 85,8%, enquanto o CDI pagou 61,9% nesses 5 anos que se passaram. Ou seja, a tendência daqui para frente é ele ganhar CDI direto, tá? Porque 10 anos, mas teve uma pandemia e um escândalo no meio que deixou esse fundo cair bastante naquela época. E mesmo assim, ele quase empatou ainda em 10 anos com o CDI, porque ele teve essa buscada bonita que ele deu nos últimos 5 anos, tá bom? Então o GRC é outro fundo que eu adoro, que também estaria nessa minha carteira de 10 ativos de base 10. Vamos pro próximo? CKCRE11. Eu tenho certeza que esse quase ninguém conhece. Ele é o Kinea Creditas Crédito. É o mesmo dono do KNC11, do Canip, do KNCR11, do KNRI11. Uma gestora maravilhosa, um fundo que está sendo negociado a R$ 8,50, mais ou menos, nesse momento eu gravo o vídeo. 300 e poucos mil, uma liquidez um pouco mais baixa, mas um rendimento de 0,09, 14% de yield nos últimos 12 meses, um baita provento. É um fundo ainda pequeno, tá, gente? Ele surgiu em 2022, eu acho, ou 3, agora vamos ver logo. Então ele é um fundo que não tem muito tamanho, tem muita gente querendo que incorpore no KNC esse aqui, por exemplo. Eu já prefiro que ele fique trabalhando sozinho, porque ele tem uma ideia diferente e as pessoas não olham isso, né? Valor patrimonial de 9,42 e está com 10% de desconto. Fundo de papel da Kinea com 10% de desconto. Não preciso nem falar nada, né? Baita num fundo, patrimônio líquido bom, 15 mil cotistas, né? E a taxa MTM desse fundo, que é o retorno mais ou menos da carteira que ele tem, né? É de IPCA mais 9,96. Então é mais um high grade para você aí. IPCA mais 9,96 ao ano, pagando muito bem com uma carteira de alta qualidade de crédito. Kinea nunca deixa a desejar quando se fala de crédito, né? Alocação por indexadores, a gente vê aqui, ó, 86% IPCA, Selic 3%, que é o caixa, né? E CDI 9,6%. Então ele é um fundo quase que full IPCA, né, gente? Inflação. Eu trouxe para vocês aqui na tela para mostrar que ele tem essa tese de home equity, tá? Eu até vou ler aqui, o home equity é uma modalidade de empréstimo para pessoas físicas em que o imóvel é dado como garantia do pagamento do financiamento. Devido à estrutura das garantias, o devedor desfruta de taxas de juros mais baixas e de prazos mais longos, enquanto o credor se beneficia de um risco menor de perdas. Ou seja, é um crédito com garantia imobiliária. Então, tipo, o fundo empresta dinheiro para o devedor paga para o fundo, né, com um prazo mais longo, mas com um juro menor, mas a garantia, né, em caso do cara ficar inadimplente, é o imóvel. Então isso é muito bom para o Creditas, né, e esse fundo é focado nessa tese de investimento, certo? Nos últimos, não vou nem dizer 5 anos, os últimos 3 anos, que esse fundo é de 2022, é um fundo até, digamos, novo, esse fundo entregou 77% contra, né, 47% do CDI, 14,24% de inflação e 25% de fixo. Então é mais um que no total return, cotação mais proventos, deu um pau na galera toda. Vamos para o próximo. O próximo fundo que nós vamos falar é o KNSC11. Esse é outro clássico, quase todos vocês já devem conhecer, né? Tá na boca do povo aí na mídia, em todos os canais do YouTube, mas não podia estar fora dessa carteira, já que ele é um base 10 disponível pra gente. Mais um da Kinea, sensacional, 4,3 milhões de liquidez diária, 9 centavos de dividendo, 12,92% entrega nos últimos 12 meses, 1,8 bi de patrimônio, 8,76 de cota patrimonial, né? Então hoje ele está aí sendo negociado com desconto, já que está 8,71, e um PVP 0,99, 1% de desconto no fundo de papel é um desconto real, 1% de desconto ainda dá. Para quem quiser entrar nesse fundo. Eu entrei nesse fundo na minha carteira pessoal. Esse aqui é um dos únicos que eu tenho na minha carteira pessoal de base 10, tá? Eu entrei nele no mês retrasado, se eu não me engano. Sem ser mês passado ou outro.
Eu entrei nele com uma posição inteira. Eu simplesmente vendi um fundo que eu tinha há muito tempo, com a posição inteira, e comprei tudo de KNSC, que estava mais descontado do que estava agora. Eu já estou até com um lucro na cota legal, e o fundo aumentou o meu nível de dividendos também, obviamente, né? Ele é um fundo que ele tem 109% do fundo de alocação em CRI. 109 porque, gente, 0,9 é de alavancagem. O fundo deve ter alavancagem para aquisições de novos CRIs. A Quineia é master top e ultra profissional em fazer isso, pode ficar tranquilo, certo? A alocação por setor da carteira de CRIs do fundo, né? 10% shopping, 18% residencial, 18% logística, 19%, né? Para residencial, 18% é residencial pulverizado e 19% residencial, e escritórios 24%. Ele é 42% CDI e 56% IPCA. Ele é quase um 50-50, né? Esse fundo, ele trabalha com CDI e com IPCA, então ele consegue ganhar em todos os tipos de momentos da economia, e isso é muito bom para o cotista também, entrega um retorno equilibrado ao longo do tempo. KNSC, baita fundo imobiliário. Tá? O MTM do fundo, que é a taxa média, né, que ele está entregando de retorno hoje, é IPCA mais 10,58%. Na parte de IPCA, né, 56%. E lá nos 40 e poucos de CDI, ele está entregando CDI mais 3,19%, gente. CDI, 14,9%, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, mais 3%. Né, 14,9% mais 3,19%. Então, vamos botar ali, ó, dá 15,09%, então é 18,09% de entrega no CDI, viagem total, bizarrice, né? Vamos lá, vamos para a rentabilidade total return desse fundo. O KNSC 11 entregou os últimos, desde 2021 aí, que foi quando ele surgiu, entregou 173%. O IFIX 26%, o IPCA deu uma bugada aqui, mas foi aí na casa dos 30 e poucos por cento. E o CDI 61% neste período. Veja que foi uma lavada, né? Foi uma goleada que ele deu aqui no CDI e no IPCA e até no IFIX. O IFIX, coitado, né? Tem tanta coisa ruim lá dentro que coitado não consegue ganhar de ninguém. Mas esse é o KNSC 11, mais um fundo da nossa carteira, gente. E agora vamos para o fundo da nossa carteira, o RBVA 11. Puta fundo grande, gigantesco. 9,30 hoje, mais ou menos, do preço de mercado, no momento que eu gravo esse vídeo, 1,7 milhão de liquidez, 11,88% de dividend yield, 9 centavos de dividendo, né, 1,7 bi, né, de patrimônio líquido, certo? E 13% de desconto, segundo o seu indicador P sobre VP, né, 0,87. Então, assim, esse é um fundo, gente, que ele é hoje um renda urbana, digamos assim. Um renda urbana... É um renda urbana, hoje, o RBVA. Mas esse fundo, lá em 2012, ele surgiu. Ele era um monoinquilino de gestão passiva, tá? Só para vocês terem uma noção. Aí, em 2018, teve uma mudança de regulamento do fundo para gestão ativa, certo? Aí teve emissão de cotas para o crescimento do fundo, e a partir daí, gente, esse fundo começou a incorporar um monte de imóveis diferentes. Porque ele passou de gestão passiva, que só seguia um índice, né, só seguia um resultado, para uma gestão ativa, onde podia fazer movimentações e tudo mais. A partir daí ele comprou o RBED, que era um fundo com imóveis educacional, né, de faculdades, universidades, certo? Ele adquiriu as agências do Santander, um monte de agências do Santander, certo? Que são ativos que podem inclusive se transformar em outros tipos de ativos, se o Santander em algum momento quiser sair dessas agências, mas não, até então tá tudo ok com o Santander em relação aos imóveis, né? Então, assim, o fundo começou a comprar uma galera e hoje esse fundo, pasmem, tem 81 alocações imobiliárias. 29 imóveis Caixa, 13 imóveis Vagos, 8 imóveis Pão de Açúcar, 8 imóveis Santander, 6 imóveis da Cogna, 5 imóveis da Pernambucana, 2 imóveis da Açaí, um imóvel da Anima, um da Centauro. Gente, é imóvel pra cacete. 81 imóveis, gente. E também tem algumas alocações em shopping centers, tá? Só que daí ele tem essa participação através de fundos imobiliários, certo, gente? A receita por indexador do fundo é 63% IPCA e o restante é IGPM, tá? Ele ainda tem uma parte boa em IGPM. O fundo tá
praticamente 86% Sudeste, um pouquinho aí Centro-Oeste, Nordeste e Sul. Então, assim, é bem diversificado, com muito imóvel, certo? 300 mil metros quadrados de área bruta locável, e ele tem uma vacância de 6,9%. É uma vacância baixa, certo? Ele ainda pode fazer ganho de capital com esses ativos que estão vazios, né, que estão vagos. 17 inquilinos. Aqui que está o pulo do gato. Ele tem uma concentração em 17 inquilinos com 80 e poucos imóveis, gente. Podia aumentar esse número de inquilinos, eu acho, né? 1,66 bilhões de patrimônio, gente. Certo? A tese de investimento deles é uma gestão ativa que investe em portfólio diversificado de imóveis voltado para operações de varejo. Porque ele é um renda urbano, ele gosta de operações de varejo. Só que assim, o que entra em varejo? Entra tudo. Eu adoro essa categoria de fundos imobiliários de renda urbana, porque eles englobam tudo, né? Tudo é renda urbana, né? É uma lojinha de esquina é renda urbana, farmácia é renda urbana, uma locadora é renda urbana. Locadora, ainda nem existe uma locadora, eu acho. Mas, sei lá, cara, um laboratório de medicina é renda urbana, uma loja Renner de rua é renda urbana, né? Uma agência bancária é renda urbana. Então, tudo é renda urbana, gente. Renda urbana, ele pode investir em tudo, ele é quase um híbrido, certo? Então, assim, ativos bem localizados, adaptados e também ganho de capital, né? Vendas estratégicas que eles querem fazer, eles vão fazer com essa cacetada de imóvel, é óbvio que assim como o HGRU faz, como o TRXF faz, eles vão fazer ganho de capital vendendo imóveis bem acima dos preços que eles adquirem. Então, sem sombra de dúvidas, eles fariam isso. Desde que esse fundo virou gestão ativa lá em 2018, ele já teve 69% de rentabilidade, gente. Bastante, né? Bastante. Então, aqui vamos para a rentabilidade dele os últimos 5 anos, né? 5 anos, 2020 até agora, pouco mais de 5 anos. Vamos lá. 5 anos, né? 118% ele entregou, enquanto os outros entregaram todos menos. Então ele ganhou de todos os índices de mercado, assim como quase todos os outros, com exceção do BBIG 11, que perdeu, né? Porque é um fundo novinho, com 1 ano de idade. Senão teria ganhado também, com certeza. Bacana, né? Agora chegamos no VGIR 11. Eu não vou perder muito tempo aqui, esse é um conhecido de vocês. 3,9 de liquidez diária, 13 centavos de dividendo, 14,6 nos últimos 12 meses de dividend yield, 1,4 bi de patrimônio, é um fundo grande e ele é um fundo full CDI. Ele é totalmente, a alocação dele é quase que 100% de CRIs, gente, focados em CDI. Isso que eu gosto. Fundo de crédito que investe em crédito, não fica comprando fundo imobiliário. Isso é importante. 2% de desconto, 0,98% de patrimônio, né? Tá aí, ó, CRI 97,6% e 2,4% que é caixa, né? Que deve estar em Selic. Então, para não dizer que não tem, ele tem 5,1% ali de IPCA. Não é 94%, não é 97% CDI, é 97% de CRI. CDI é 94%, mas é praticamente full CDI, né, gente? Então aí, ó, o portfólio, a carteira de investimento deles, né, tá muito focado no residencial. Quando a gente fala de CRIs, do setor residencial, é loteamentos, é condomínios fechados, é prédios que estão residenciais, entendeu? E tudo isso é incorporação residencial. Então, loteamentos e tudo mais, tudo entra nesse CRI residencial aqui, 76%. Aí tem um pouco de escritório, shopping, BTS é Build to Suits, né, quando faz um imóvel específico que uma empresa precisa, então é Build to Suit, né? Quando faz, né? Geralmente contratos longos fazem isso. Então ele tem CRIs disto, tá? Na carteira também. E também tem CRIs pulverizados, que são diversos devedores naquele CRI. Isso deixa uma proteção maior, uma camada de proteção muito boa. CRIs pulverizado também ajuda numa carteira de crédito, tá? Porque ele é mais seguro, porque tem vários devedores dentro de cada CRI, não um só. Então isso torna o CRI mais seguro, com maior qualidade de crédito. Esse fundo aqui também é um fundo antigo, e esse aqui ele é um exemplo de perseverança. Olha esse fundo em 10 anos, gente. Na pandemia ele despencou. Lembrem-se que esse fundo é 100% CDI. E lá na pandemia, vocês lembram até quanto que estava a Selic? 2%, gente. Nós tivemos uma Selic de 2%. A taxa de juros caiu lá embaixo. E o CDI estava o quê? 1,8%? Estava menos do que a Selic. 1,9%. Então, esse fundo estava pagando pouquíssimo. Então, ele despencou mais que os outros. Ele despencou com mais de 30%. 30 e alguma coisa por cento na época. Mas ele veio se recuperando de uma forma que ele buscou, ele foi que nem aquele cara que está em último naquele negócio da Fórmula 1, que o cara arranca em último e o cara chega em primeiro. Hoje, né,
Não, aqui ó, foi 10 de 9, alguns dias atrás, ele já tinha passado todo mundo e ele assumiu a liderança com 81,9% de rentabilidade contra 80,09% do CDI. Ele ultrapassou o CDI ao longo de 10 anos. Agora vamos ver os últimos 5 anos, tirando aquela catástrofe da pandemia ali. Olha isso, gente. Nos últimos 5 anos, ele deu uma goleada em geral. Não tem nem graça, né, gente? Não tem nem graça. É 247% nos últimos 5 anos. 247% de lucro. É bizarro demais. Contra 62% do CDI. Coitadinho do CDI. Tá lá longe, a gente não consegue nem ver as curvas da linha. Tá bom? Vamos pro próximo fundo. WHGR11. Esse quase ninguém conhece, gente, mas ele é um fundo hedge fund, tá? Ele é um hedge fund, ele é um multi-estratégia, ele pode investir em tudo, ação, fundo imobiliário, LCI, CRI, tudo que envolve imóveis, tá? Ele é multi-estratégia. 200 mil de liquidez mais ou menos baixa, 10 centavos de dividendo, 14%, 10 centavos de dividendo pago no último mês, 14% ao ano de dividendo yield, patrimônio líquido, ele é um fundo pequeno, né, beirando os 300 milhões, 9,62 de valor patrimonial de cota, mas ele está sendo negociado a 8 e pouco no momento. Mais ou menos 10% de desconto no papel. Eu considero fundos hedge fund, gente, praticamente fundos de papel, tá? Porque sempre ele tem mais CRI do que outras coisas, certo? Ele está pagando atualmente 14,72% ao ano e no último provento ele entregou 1,15% de dividendo. Aqui o comentário de gestor que eu achei interessante colocar, né? Que ele encerrou o mês aí, né, com 101,40% do seu patrimônio líquido alocado, ou seja, né, 76% em CRIs, 14% em cotas de fundos imobiliários, né, e ações listadas em bolsa, que são do setor imobiliário também, e 8,2% em imóveis físicos, tá? Além de instrumentos de caixa, 1,6% do fundo. Tá? Ele tem um MTM de IPCA mais 10, então a carteira de crédito dele é IPCA mais 10%. Mais 10,5%, e a do CDI é CDI mais 4,06%. Um high yieldzinho aí, né? Ele tem uma pegada mais high yield aí na entrega dos seus ganhos aí nas suas carteiras de créditos, né? Os hedge funds têm essa pegada mais high yield mesmo, certo? Vamos ver um pouquinho sobre a carteira de CRI dele, é 75% IPCA, 22,3% aí de CDI e GPM 2,6%, bem pouquinho ali. Né? E o MTM hoje aí do fundo está nessa casa dos 10, na questão de IPCA mais 10 e CDI mais 4, né, gente? E GPM mais 10 também, bizarro. Aqui, né, um pouco dos tipos de ativos do fundo, né? 5% de escritório, fundos de fundos, híbrido, logístico 10%, shopping 17% e 49% da carteira, ou seja, metade de papéis, né? Como a gente já imaginava. Como eu já comentei, hedge funds adoram papelzinho, eles são praticamente fundos de papel travestidos, né, de hedge fund. Aqui, gente, a taxa de sensibilidade, tá? Ele tá hoje aí, o fundo hoje, no preço mais ou menos que tá, ele tá entregando aí na casa de 13,0 IPCA mais 13 ao ano, certo? E a parte do CDI é CDI mais 8, gente. Sinistro demais, isso nos preços atuais, né? Sinistro demais. Vamos ver a rentabilidade dele aí nos últimos 3, 4 anos aí. Então tá aí, gente, praticamente desde o IPO do fundo, ele é um fundo que surgiu em 2022 e ele também ganha de todo mundo aí, como você já deve ter visto todos os outros da carteira, 81% no retorno total do fundo, né? Cotação mais dividendo, só para lembrar. Tá bom? Então agora, vamos ver como ficou a nossa carteira, né? Tá aí a posição atual da nossa carteira, ficou mais ou menos ficaria mais ou menos nesse jeito assim, né? 14,7% no ALSR11, 10% no VGIR e no GRC. Veja que os 3 primeiros fundos mais defensivos, né? O BBIG, que é uma pimentinha, seria 10% da carteira. E os outros aí bem distribuídos entre 9% e 8%, né? Uma proporção, eu tive que botar um risquinho preto, porque o KCRE11 e o ALSR11 ficaram quase emendados ali. Então eu tive que fazer uma divisão ali manual para ajustar o gráfico. Mas é isso aí, gente. A carteira ficou bem distribuída. A partir dessa estrutura aqui já montada, seria só ir rebalanceando os aportes, vai fazendo aporte no que caiu mais, né? Veja se caiu por questões macroeconômicas, se não caiu, segue aportando, né? Vá fazendo alocações proporcionais. Se você tiver um aporte pequeno, você não precisa fazer um aporte
dividir R$300 em 10 fundos. Não, ninguém faz isso. Compre 3 diferentes, ou 2 diferentes, ou bota os 300 num só, no outro mês no outro, e vai botando um mês em cada um. Faça a alocação baseado na estratégia que você definir para você. Isso não é uma recomendação de investimento, mas é uma dica, né, para investidores, né? Faça o rebalanceamento de acordo com a sua estratégia, né? E não necessariamente você precisa ter 10 fundos. Eu montei aqui para ter uma ideia de 10 fundos, né, base 10, que parecem ser úteis para qualquer tipo de carteira. Então aqui a posição atual dos fundos ficou mais ou menos assim, né? Ficou 36% fundo de papel, 54% do fundo de tijolo, e o fundo misto ali, gente, ele é um fundo de papel também, porque é o hedge fund, tá? Então você fica ali mais ou menos vamos lá, 40, vai ficar 40 e poucos papel, 54 tijolo, certo? Essa foi a posição que ficou mais ou menos a nossa carteira depois de pronta. Tá? Aqui os últimos dividendos, baseado no último mês de distribuição, né? Porque nesse mês muitos não pagaram ainda. Então eu botei aqui quanto que foi, né? Os últimos pagamentos de dividendos de todos os fundos da carteira. E aqui eu coloquei para você ver aí quanto que essa carteira, baseado nos proventos da última distribuição, nos renderiam, né, de dividendos, tendo essas posições proporcionais assim ao que a gente fez nessa carteira, com os 14% em LZR11, lembrando, tá? Não tá todo mundo igual. Então, o dividendo total que essa carteira nos entregaria seria 10,90, certo? E o yield on cost da carteira ficaria na casa de 1,09%. Então, achei bem interessante, bem legal. Ficou o yield on cost acima de 1%. Para esse momento de mercado, travar esse valor por longo prazo seria bem interessante. Quanto mais você conseguir manter ali, ó, enquanto a Selic estiver acima de 10, você conseguir manter ali entre 0,9 e 1, seria maravilhoso, tá? Com a Selic caindo de 10 para baixo, já começa a ficar mais difícil você ter um yield on cost alto, tá? Isso é normal por causa que as cotações vão subir. Então, o dividendo, mesmo que eles paguem os mesmos números, o dividend yield, né, diminui. Então, é normal isso acontecer, tá? Mas o interessante é assim, em momentos normais de economia, e no momentos normais de economia você faz ali na casa dos 0,79 e 0,87%, né? Seria um dividendo de uma boa carteira. E em momentos de Selic alta, acima de 10%, você mantém ali entre 0,88 e 0,98. É interessante. E em momentos de mercado muito louco, como nós estamos nesse momento, você consegue fazer 1,09% tranquilamente, porque tem fundos de tijolo pagando mais de 1% hoje. Então isso facilita a nossa vida, né? Então tá aqui, gente, os aportes que teriam sido feitos com R$1.000, né? R$1.000 praticamente. Compraria aí uma carteirinha de 10 fundos imobiliários bem distribuída, com quase 50-50 em relação a tijolo e papel. Fundo de shopping, fundo de logística, fundo industrial, né, fundo que tem escritórios, fundo que tem data center, fundo de papel CDI, fundo de papel IPCA, fundo misto, fundo multi-estratégico. Você teria uma carteira mega diversificada somente com fundos base 10, que é fácil para qualquer investidor aí que investe 100, R$200 fazer. Com R$100 você faria essa carteira aqui, gente. Tem noção que com R$100 você consegue comprar uma cotinha de cada um e fazer essa carteira de investimentos aqui? Então, para você que não investe ainda, não tem mais desculpa, gente. R$100 não tem hoje no Brasil quem esteja assistindo esse vídeo paga internet. E não tem ninguém que paga internet que não tenha R$100 para fazer uma carteirinha de investimentos e começar a investir. Então, se você não está investindo ainda, te aligera. Você está dando bobeira, tá? E mais uma coisa, comenta aqui embaixo, né? Deixa o seu like, por favor, e comenta aqui embaixo qual desses que eu botei na carteira que você tem de base 10. E se você não tiver nenhum, comenta se você tem algum, né? Ou se você tem vontade de ter algum desses fundos na sua carteira. Comenta aí embaixo que eu tô louco para bater um papo com vocês e saber como que vocês estão em relação a fundos de base 10 na carteira, tá bom? Espero que tenham gostado. Foi um vídeo longo, mas foi um vídeo que foi bem difícil de fazer, mas que eu entreguei tudo que eu podia para vocês, certo? E assim, ó, daqui a um mês eu vou trazer a rentabilidade e os dividendos dessa carteira e nós vamos bater com esse aqui para ver se realmente deu certo o investimento nessa carteirinha aqui. E eu vou reaportar os dividendos e mais um aporte de R$350, tá bom? Fica combinado aqui com vocês já. Próximo mês a gente volta com essa carteira aqui, né, que é a carteira base 10 do canal, e vamos ver como que ela está se comportando nesse período, tá bom? Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, gente. Um abraço.